Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a preparar rabanadas. Rabanadas, não rabanadas simples que a gente está acostumado a comer no dia a dia, não. Rabanada de queijo com doce de leite. E ainda tem uma sugestão de consumo, que é uma bola de sorvete, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, então, hoje eu dou uma cara de sobremesa para rabanada, sabendo, né, que as pessoas têm esse costume de servir ela como sobremesa. Apesar da gente já ter várias sobremesas na mesa, a rabanada ela ainda aparece, tem lugar até como entrada. Você pode fazer rabanada salgada. A gente trouxe aqui, ó, pães de rabanada, mas isso aqui não é obrigatório, tá? Você pode fazer rabanada com qualquer pão, até pão de forma, dá certo, dá para fazer com panetone. Então, assim, adaptar e usar o pão que tiver à sua disposição pode ser uma boa ideia, inclusive aquele clássico pão francês, tá? Eu vou te ensinar também algumas técnicas de preparo diferentes daquela que a gente está acostumado. Tradicionalmente, a rabanada aqui no Brasil é frita por imersão, né? Quando a gente mergulha ela e frita no óleo. Eu gosto de fazer assim, eu aprendi comendo assim, mas eu vou te ensinar a grelhar e também a usar a air fryer aí como uma opção também, né, para evitar a fritura. Gostou dessa ideia da receita de hoje? Então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela. O Natal tá chegando e o Bora Rangar tá no clima, hoje tem rabanada. Para fazer essa receita, você vai precisar de 6 fatias de pão baguete, um ovo, uma xícara de chá de leite, 4 colheres de sopa de açúcar, uma colher de café de essência de baunilha, 200 gramas de queijo parmesão ralado fino, 300 gramas de doce de leite, sorvete de baunilha para acompanhar. Vocês viram aí que é uma receitinha muito simples, exatamente por isso, né, que eu resolvi trazer uma cara nova para ela, trazer uma maneira dela ficar diferente do habitual e também preparando de forma diferente, tá? E aí, essa quantidade, como você viu na receita, é para você fazer 6 rabanadas, 6 fatias de rabanada. Como a gente vai fazer recheado, então isso vai render 3 rabanadas. E aí é só multiplicar pela quantidade de rabanada que você for fazer aí na sua casa. O primeiro passo muito importante aqui é a gente cortar os nossos pãezinhos de rabanada, tá? Então, ó, eu vou pegar uma faquinha de serra. Isso aqui é muito importante, ó. A rabanada ela fica muito melhor quando a gente tem o pão dormido, aquele pão que já murchou, que está endurecendo, tá? Mas nada te impede de fazer com o pão fresco também não, tá? A gente geralmente descarta essa pontinha aqui, não fica muito legal. E aí eu vou cortar um pouquinho mais fino do que geralmente a gente corta as rabanadas, porque como a gente vai fazer recheado, isso vai ser importante aqui, ó. Então, ó, um dedo de espessura, um dedo e meio mais ou menos. E eu gosto de ir cortando ela assim, ó, na transversal, tá? Que fica com um formatinho bacana depois. Então, ó, vamos fatiar o pão. E aí, para evitar que o seu pão amasse, por isso que a gente usa uma faca boa de serra, pode ser daquelas pequenininhas. O importante é que você não fique apertando o seu pão com a faca. Você segura o pão para dar uma firmeza para ele. E aí, ó, o movimento é o movimento de serra, tá? Você precisa ir serrando esse pão para evitar que ele deforme a sua fatia depois. Então, serrando assim, ó, você consegue fatias mais bonitas. Então, vou cortar aqui algumas, depois a gente faz mais. Eu quero deixar essas aqui já preparadas pra gente. Então, ó, o primeiro passo seria, então, cortar os pães. E aí, aquela regra do mise en place, de fazer um pré-preparo completo, sempre vai reinar aqui. Se eu tenho que cortar os pães, eu sei que eu vou servir várias rabanadas, eu sempre vou cortar primeiro todos os pães e depois vou seguir com o preparo, tá? É muito mais intuitivo fazer assim, você acaba andando mais rápido na cozinha. Você corta um pão, empana, frita, daqui a pouco vem cortar outro, você se perde o mecanismo ali, né? A mecânica da cozinha fica um pouco atravancada. Então é legal você fazer movimentos repetitivos. Tem que cortar o pão, corta todos os pães primeiro. Então agora eu vou preparar aqui o nosso empanamento. Mas antes disso,
vou ralar o queijinho aqui, que vai ser o nosso recheio. Eu tô usando queijo parmesão, porque ele tem um sabor bem forte, ele vai marcar bem aqui a presença dele. A gente não vai exagerar na quantidade, justamente, né, por ser um queijo saboroso, um queijo que tem muita presença, muita personalidade. Então você vai usar só um pouquinho de queijo. Pode substituir por queijo Minas meia cura ou queijo Minas curado também, tranquilamente. O queijo Minas frescal não vai muito bem aqui, porque por essa falta de personalidade ele vai acabar desaparecendo. A gente tem sabores muito intensos, então a gente precisa de um queijo que possa passar aqui sua personalidade e aparecer no sabor, tá? Por isso que eu não vou indicar muito o queijo Minas frescal. Então, ó, queijinho ralado, a gente pode começar a preparar o banho dessas fatias maravilhosas. E aqui, muito simples, eu não vou usar o leite condensado, que geralmente muita gente usa, mas você pode usar o leite condensado aqui. Eu vou estar adoçando o meu com açúcar, tá? E por falar nisso, o meu açúcar ficou lá na outra cozinha. Eu vou pedir o pessoal da produção me ajudar com isso aqui, pegar um potinho de açúcar. O João Paulo já foi correndo lá, vai pegar pra gente o açúcar. E eu vou preparar aqui um empanamento um pouco maior, dobrando o que está na receita. Então, da minha receita pede um ovo, uma xícara de leite. Eu vou usar aqui 2 ovos e 2 xícaras de leite, tá? Então, ó, mais ou menos aqui 2 xícaras. Vou colocar mais um pouquinho, enquanto o João Paulo não vem com o açúcar ali. E aí a gente vai adicionar aqui, ó, a essência de baunilha. O grande João Paulo já chegou com o meu açúcar ali. Muito obrigado, meu amigo. Tá vendo aqui? É assim, ó. O Thiago não tá presente hoje, tá num outro compromisso. E aí, ó, João Paulo me ajudando, tá vendo? Um pelo outro aqui, né, João Paulo? Esse é o espírito do Natal também, né, gente? Ó, e aqui, ó. Na sombra do doce de leite, né? Tá de... viu só, né, João Paulo? Lógico, vou falhar. Ó, e a rabanadinha também, né, João Paulo? Ela vai ganhar como aquela prioridade, né? Exatamente, velho. Agora é isso. Muito importante aqui a gente adoçar isso aqui. Então, ó, quando eu falo em 4 colheres de sopa de açúcar, se você quiser usar o leite condensado para adoçar, você vai usar ali 2, 3 colheres de leite condensado e aí você vai multiplicando de acordo com a receita, tá? Agora é só misturar tudo muito bem até dissolver o açúcar e os ovos aqui dentro dessa mistura, tá? Então vamos lá. E aí, por que eu uso a baunilha aqui? A baunilha, além dela dar pra gente aqui, né, um sabor muito interessante e que geralmente esse sabor ele tem um resquício ali no leite condensado, né? Você também retira um gosto muito forte de ovo que pode ficar residual aqui nessa nossa rabanadinha. Então você coloca a baunilha quando você vai usar ovo numa receita, geralmente assim, receita doce, né? Você usa a baunilha e aí acaba tirando aquele gosto de ovo que fica residual. Ó, vamos misturar bem até sentir que não tem nada de açúcar pousado aqui dentro dessa nossa mistura. E assim a gente também vai homogeneizando, né? O ovo vai misturando melhor. A gente vai ter uma mistura toda coesa aqui, que vai fazer toda a diferença. Nesse ponto eu já vou começar a aquecer aqui a minha frigideira. Eu quero começar te ensinando a trabalhar essa rabanada usando a frigideira. Vou deixar no fogo baixo, tá? Ela vai aquecer lentamente e a gente não pode fazer isso num fogo muito alto. Vou aproveitar também para ligar a nossa air fryer aqui, ó. Vou chegar meus pãezinhos pro lado, para você acompanhar junto comigo. A mesma regra vai ser aqui para air fryer, então eu não posso aquecer demais essa air fryer. Eu vou colocar aqui, ó, 120 graus. A minha air fryer ela é muito potente, tá? Então eu vou colocar um pré-aquecimento, né? Eu vou ligar ela e vou deixar ela aquecendo um pouquinho para quando essas rabanadas entrarem aqui, ela já está quentinha aqui dentro. Isso também é interessante. A mesma coisa ali para a frigideira, a gente vai usar aqui na air fryer. A rabanada da air fryer, para quem já comeu rabanada assada, ela vai ficar muito mais parecida com a rabanada assada. Agora, essa rabanada grelhada que a gente vai fazer na frigideira ali, ela tem uma coisa especial. Porque a gente está acostumado com a rabanada frita, é muito gostosa, mas só que ela fica um pouco encharcada, a gente sabe disso. Essa grelhadinha, a gente vai grelhar ela na manteiga sem sal, o sabor fica muito interessante. Eu prefiro muito assim do que frita. Eu acho que vocês vão acabar gostando também. Experimente. Mesmo que você acabe gostando mais da frita, dá uma chance para essa rabanadinha grelhada. A ideia agora, ó,
é dar um banho nesse nosso pãozinho para ele absorver aqui esse caldinho que a gente preparou. Outra coisa importante, ó, é deixar essa rabanada escorrer um pouco. Você pode ir dando uma apertadinha assim, ó, para sair o excesso do líquido. Vamos repetir isso em todas as fatias, tá? Então, ó, enquanto a gente vai dando esse banho, ó, tá vendo? Ela escorre um pouco. Essa primeira que deu banho, ela tá absorvendo, né, o que ficou superficial aqui, até chegar lá no miolo mais central do pão. Isso é muito importante quando a gente vai comer rabanada, que a gente sinta esse caldinho aqui em todos os pedaços. Se você dá uma garfada e o meio ainda tá seco, parece um pão puro, aí não tá legal. Olha aí, tá vendo, ó? A escorridinha, uma apertadinha leve que a gente dá assim, ó, para não deformar as fatias. Não precisa pressionar muito, porque senão vai ficar aquela rabanada fininha que não vai ter muita personalidade, tá? A ideia é escorrer o excesso só. Observa como eu aperto de levinho, tá vendo? E aí depois eu venho ajustando aqui o formatinho da minha fatia. Mais uma aqui, ó. A mesma coisa mais uma vez, escorre. Deixa sair o excesso do líquido, porque esse líquido aqui, principalmente para fazer grelhado, na frita não vai dar muito problema. Mas no grelhadinho, o que que acontece? Ele vai escorrer ali na panela e vai acabar formando uma casquinha que vai ficar parecendo um ovo frito. Então, se você escorre, você evita isso aqui. Agora a gente vai rechear essas nossas rabanadas. A ideia, então, é como se a gente estivesse preparando aqui, ó, um sandubinha com as nossas rabanadas. Eu vou colocar um pouquinho de queijo para não sair demais para fora. E vou fechar dando uma leve apertadinha aqui. Ó. Mais uma. E aqui, ó, a nossa próxima. Aí agora é o seguinte. Aqui na minha frigideira eu vou colocar um pouquinho de manteiga sem sal, bem pouco mesmo, só para criar, né, aquele douradinho da rabanada para ela ficar bem bonita. Então coloca aí uma colherzinha de manteiga, dá aquela espalhada no fundo da panela. E como a gente está no fogo baixo, não precisa pôr azeite, tá? Se na segunda volta você achar que está começando a querer queimar a manteiga, aí você adiciona um pouquinho de azeite. E aqui a gente vai grelhar lentamente essa rabanada. Ó, eu coloco ela aqui, eu tô escutando bem baixinho o barulho, como se fosse um barulhinho de carne grelhando. Mas tem que ser baixo, não pode ser aquela chiadeira alta, não. Pouquinha coisa de calor, tem que dourar lentamente para ela poder aquecer, passar o calor para esse queijo aqui dentro. E essa outra aqui vou botar ali na air fryer e vou ficar de olho. Eu coloco, daqui uns 3 minutinhos eu dou uma olhada, se for necessário a gente vira, vai controlando ali e aí essa aqui vai ficar muito mais saudável, né? Então para quem tá fazendo dieta, com restrição de gordura, essa é a rabanada aí, ó, fitness do seu Natal, tá? E é isso, ó, vou deixar assando essa aqui e vou ficar cuidando ali. Quando dourar, é só virar e deixar dourar do outro lado, tá certo? Se você gosta de fazer rabanada usando esse pão baguete, igual eu estou indicando aqui na receita, que é o clássico da rabanada, já se adianta para encomendar o seu pão, porque esse pão, ele geralmente aqui no Brasil, ele é feito mais no fim do ano, em supermercados e padarias, mas pode ser que você não consiga comprar em cima da hora. Esse aqui é aquele clássico ingrediente que quem deixa para comprar no dia 23, no dia 24, acaba ficando sem. Então, se você compra naquela padaria de confiança, já deixa encomendado, busca na hora que você combinou, porque vende muito, vende tudo. Agora, você não está preso a fazer a sua rabanada com esse pão aqui não, gente. Pão amanhecido, pãozinho francês amanhecido é basicamente esse pão aqui, tá? Faz com pão francês que vai dar certo também. Ah, Arthur, só tem pão de forma. Faz com pão de forma. Só tem panetone. Faz com panetone. Fica uma delícia com panetone também, tá? É só seguir as mesmas dicas aqui e aplicar o seu método de preparo predileto. No último bloco, eu comecei a te ensinar a grelhar algumas rabanadas. E aqui a gente vai ter a nossa rabanadinha grelhada, ó. O que eu fiz? Eu grelhei ela de um lado, olha lá, ó, com manteiguinha. Grelhei do outro, olha lá, ó. Virei aqui pro lado de cá, eita, e virei pro outro lado também. Então,
a gente grelhou dos 4 lados. Eu tô usando o meu forno aqui como estufa, deixei ele setado aqui em 60 graus para minhas rabanadas não esfriarem, tá? Então se você tem um forno aí que faz temperaturas baixas, é uma dica aí para você manter quentinha a sua rabanada enquanto espera o pessoal para comer. Deixa ali 60 graus, é a temperatura de serviço, vai manter as características e vai ficar muito gostoso, né? Porque depois que esfria, não é tão boa assim. Tem controvérsias. Eu gosto muito de uma rabanada gelada que sobrou ali na geladeira de um dia para o outro, eu vou confessar para vocês. Aqui a gente tem a rabanada que ficou na air fryer a 140 graus por 10 minutos. Com 5 minutos eu virei e passei uma manteiguinha de leve nela, porque ela não estava dando muito brilho. E olha só como ela fica. Ó, essa aqui fica super crocante, gente. É claro que ela não fica tão molhadinha quanto feita na manteiga ou frita, mas é uma opção interessante para você que está de dieta, está evitando gordura. Pode fazer com óleo de coco, essa douradinha que eu fiz no final? Pode, mas aí não vai ficar tão bonito, tão douradinho. Mas dá certo também, tá? Vou colocar na nossa estufa aqui, para a gente comer quentinho daqui a pouco. E agora eu quero te dar a dica para você que quer a tradição, quer a rabanada frita. Arthur, só gosto de rabanada frita, esse negócio de grelhar não tá comigo, então eu vou te ensinar aqui. Eu tenho uma panelinha aqui que tá já tá aquecida, eu vou deixar no fogo baixo. Eu preparei já algumas rabanadas aqui para fritar ali, mas eu quero fazer uma juntinho com vocês, recapitulando. Vai que você ligou a televisão agora, perdeu o primeiro bloco. Ó, aqui a gente tem o nosso banho, que é leite, açúcar, ovo e extrato de baunilha. Quer trocar o açúcar por leite condensado? Tá liberado, é só diminuir a quantidade. Ali eu falo em 4 colheres para um ovo, você vai usar 2 colheres ou 3 de leite condensado, para não ficar muito doce, muito pesada, tá? Olha aqui, vou fazer o seguinte. E aí, por que eu não quero essa rabanada doce demais? A gente vai servir com doce de leite, vai servir com uma bola de sorvete, tem o queijo aqui no meio, então se ela fica muito doce, você vai acabar não sentindo o queijo no final da história, tá? Então, ó, eu vou dar o banho, aquela técnica que eu te mostrei, ó, de dar uma escorrida na rabanada. Eu aperto ela de levinho aqui, ó, um pouquinho, não é para amassar, tá vendo, ó? Quando ela acabar de escorrer, de descer ali, você para, mais uma vez com a outra, ó. Molha ela de todos os lados e dá uma apertadinha leve assim, ó. Aí até ela acabar de escorrer. Pode virar, fazer pro outro lado também. Aí, ó, depois você ajeita, voltando ela pro formato original da fatia. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo parmesão, não precisa ser muito, tá? Não exagera. E agora, para fritar ali no óleo, para ela não abrir, eu preciso dar uma apertadinha assim para ela colar legal, tá? O ideal é até que você aperte e espere uns 3 minutinhos antes de colocar para fritar aqui. Fogo baixo, o óleo não pode estar muito quente, no máximo 150 graus. E aí, tá vendo? Aqui é uma fritura um pouco mais educada, não é aquela fritura muito violenta. E aí você precisa sim tomar conta para que a sua rabanada não queime. Então, ó, você pode vir aqui regando por cima um pouco de óleo essa parte que ficou para fora. E aí depois que já tiver um minutinho que você colocou, que ela já vai ter colado melhor, você pode começar a pensar em virar essa rabanada aqui dentro. Como eu peguei uma panelinha muito pequena, não vou colocar 2 para fritar. E o ideal é que você não encha realmente essa panela com muitas rabanadas, a não ser que você tenha uma panela muito grandona. Mas é legal você poder cuidar de uma por uma para garantir que ela vai ficar super sequinha e crocante, tá? Eu vou aproveitar ali, ó, e eu vou fazer minha forma predileta, que eu tô apostando nela para esse Natal. Assim, lá na minha família, o pessoal sempre comeu rabanada frita, né? Depois que eu aprendi a fazer esse jeito aqui, eu introduzi, o pessoal lá de casa gosta muito desse jeito também. Então, assim, eu aposto que também pode ser que vocês vão gostar. Dá uma chance, vai que vai ser legal. Essa forma aqui seria a forma original em que a rabanada foi inventada, né? O nome do prato original é pain perdu e é um prato francês. Ele é feito dessa forma aqui. Esse jeito de fritar por imersão, que a gente chama, né? Quando a gente tem uma fritura que a coisa fica mergulhada ali, isso veio depois e acabou sendo mais tradicional aqui no Brasil, tá? Então, é por isso que a gente tem essas várias formas de preparar a rabanada, que basicamente é um pão frito, um pão grelhado, tá certo? E aqui, ó, vai virando a sua rabanadinha para ela dourar toda por igual. Deixa ela bem douradinha, para a casquinha do pão, né, pegar aquela crocância bacana, para a gente ter um prato bonito no final. E também
para o contraste de sabores, né? Ela precisa estar bem quentinha, ela precisa derreter esse queijo ali dentro. E aí quando a gente for comer com sorvetinho gelado, gente, isso aqui é uma perdição. Pão já é bom, imagina pão frito, né? Ó, eu sigo aqui lentamente, tá vendo, ó? Aí eu vi que abaixou demais, eu posso vir e subir um pouquinho o fogo. Controla esse fogo, tá? Não faz numa fritura muito quente, não, porque senão você não vai ter o melhor da rabanada. Vai ficar encharcada, pode queimar e você não vai derreter seu queijo, não vai aquecer ela toda por dentro. Então faz com calma, faz com carinho, que essa época de Natal merece, né? Toda essa atenção aí para os nossos pratos. Ó, vai virando assim, tá vendo? Se tem um lado que você vê que não tá segurando debaixo da gordura, ajuda, segura aqui, espera ele dourar para não ficar diferente, tá? E aqui na grelha a mesma coisa, né? Na frigideira ali com a manteiga, a mesma coisa. Observa, a gente tem uma fritura bem lenta ali no fundo, né? Dá pra ver até umas bolinhas ali da manteiga fervendo, mas não é aquele negócio que chia muito alto, que fica gritando. Quando eu falo que a panela tá gritando, né? É quando, por exemplo, você vai grelhar um bife de boi e aí você coloca, ela faz bem forte, né? Quer dizer, tá muito calor ali, tá caramelizando muito rápido. Aqui não, a gente tem um ingrediente muito delicado, é um pão molhado, né? Então tudo pode acabar esfacelando ele, deixando ele, pondo ele a perder. Então você precisa sim ter um pouquinho de paciência e um pouco de cuidado, tá? Vamos ver como tá ficando por baixo aqui esse nosso pãozinho, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele ainda não dourou o suficiente não, mas não tem problema, você não é igual carne, você pode virar, daqui a pouco quando dourar o outro lado você volta pra cá, vai chegando ali na cor que você quer e o importante também, dourar as laterais desse pãozinho, tá? Isso vai fazer toda a diferença também. Ó, a nossa rabanada frita aqui, ó, segue fritando, tá vendo? Eu gosto dela bem douradinha, olha aqui do lado eu tirei uma, ó, ela tá bem douradinha, tá vendo? E assim ela fica super crocante, essa casquinha aqui, quando você for comer, vai dar aquela crocância na boca, né? Você pode escolher um ponto menos que esse, mas dessa cor assim, bem dourada, é o ideal, tá? Eu vou, é claro, empratar aqui a nossa rabanada. E ó, eu vou pegar aqui uma dessa grelhadinha, que é meu jeito favorito. Não que eu não goste dela frita, tá? Vou confessar pra vocês que eu gosto muito também. E aí, assim, foi como eu conheci a rabanada, mas só que depois quando eu conheci esse jeito grelhadinho aqui, ganhou meu coração, tá? E aqui, ó, eu vou pegar, vou colocar uma colherada, né, de doce de leite por cima dela. E a gente vai colocar também uma bolinha de doce de sorvete aqui, ó, com a canela. Então, vou pegar uma bola bem bonita de sorvete de creme. E aí você pode variar o sabor do sorvete também, tá? Eu escolhi creme que é um pouco mais neutro e aí ele vai permitir que a gente sinta todos os sabores aqui. Para finalizar, como já é clássico, eu vou usar canela. E aí eu não coloquei açúcar nessa canela porque não tem necessidade, né? Já temos açúcar demais aqui nessa receita, então a gente vai polvilhar uma canelinha aqui por cima, ó. Pode caprichar, quem gosta igual eu assim, ó, coloca bastante, tá certo? Antes de experimentar e ser feliz, quero mandar abraços. Primeiro eu vou mandar abraço para Rose, mãe da Mari, do bairro Teixeiras, aqui em Juiz de Fora, e também para Elis Regina e a Ana Carolina, que são mãe e filhas e moram lá no Jardim Natal, aqui em JF também. A Elis e a Ana andaram no táxi com meu pai esses dias e pediram para mandar um abraço. Um abraço também, um beijo, claro, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa. O Natal tá chegando e a gente fica assim, né, com esse sentimento de família. E sabadão a gente vai estar todo mundo reunido, com certeza, para comer uma rabanada dessa. Ó, vou pegar um garfo e uma faca aqui, porque aqui aí tem que ser de garfo e faca, não vai ter jeito. Eu até também quero te mostrar, né, como que fica por dentro essa rabanada recheada. Vem comigo. Ó. Cadê o coração pulsando, Paulinho? Aí. Olha aqui, ó. Vou pegar com a mão, que eu quero te mostrar o meio dessa rabanada, como que ficou. Olha aqui, ó, o queijo derretendo, ó. Você perdeu essa, hein, João Paulo? Perdi nada. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Aí o queijinho ali dentro. Isso aqui, agora sim, eu vou dar uma garfada completa, né? Um pedaço de rabanada, um pouquinho de doce de leite e, é claro, né, o nosso sorvetinho aqui. Então usa a sua criatividade, cria o seu recheio. Você tem uma sobremesa aqui, ó, empratada, para deixar o seu Natal ainda mais chique.
A minha boca tá cheia d'água, dá licença, gente. Olha a garfada, olha. Olha o tamanho disso. É curioso como o sabor evolui na boca, assim, ó. Aí você sente o gostinho do queijo, o doce de leite. Bom demais. Hoje não tem samba, produção. Hoje é esse clima natalino, né? Essa semana a gente tá assim, ó, esperando o Papai Noel. Mandar um abraço então pra Débora de Barra Mansa também. Participação do YouTube, produção, isso aí? Que tá participando pelo WhatsApp. Olha só, até no estado do Rio, né? Barra Mansa aí presente, juntinho com a gente. Débora, muito obrigado pela sua audiência. E, gente, faz essa receita, não deixa de fazer não, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ó, o Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui.